Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje daremos início à exposição da primeira epístola aos Tessalonicenses, no livro Crer é Também Pensar. Em primeiro momento, vamos à introdução. A carta de 1 Tessalonicenses é uma das epístolas mais pessoais e calorosas do apóstolo Paulo, escrita para uma jovem igreja enfrentando perseguição. Esse livro visa explorar a profundidade das instruções e exortações de Paulo, traçando paralelos com outras escrituras e fornecendo um guia compreensivo e estratégico para entender e aplicar suas mensagens atemporais. Nesse contexto, imagine uma jovem comunidade de fé recém-estabelecida, enfrentando adversidades e perseguições por causa de sua nova crença. Este é o cenário em Tessalônica, quando Paulo, cheio de carinho e preocupação pastoral, escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses. Com uma voz que mistura encorajamento, instrução e esperança escatológica, Paulo aborda questões cruciais de fé, amor e perseverança. Capítulo 1. Eleição e transformação. Paulo começa sua carta com gratidão, lembrando aos Tessalonicenses de sua eleição divina e transformação visível. Ele escreve: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, 1 Tessalonicenses 1:4, esta ideia refletida em Efésios 1:4, onde Paulo fala sobre Deus nos escolher antes da fundação do mundo. A transformação através do Evangelho é confirmada pelo poder do Espírito Santo, ecoando Romanos 1:16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta relevante: como podemos identificar a eleição divina em nossas vidas hoje, assim como Paulo identificou nos Tessalonicenses? Resposta: a eleição divina pode ser percebida através da transformação visível na vida do crente, manifestada em frutos do Espírito como amor, alegria, paz, perseverança, Gálatas 5:22-23. Assim como Paulo viu nos Tessalonicenses, nossa fé deve resultar em ações visíveis que testemunham nossa mudança interna. Capítulo 2. Sinceridade no ministério. Paulo defende a integridade de seu ministério, destacando que ele e seus companheiros não buscaram glória humana, mas serviram com sinceridade. 1 Tessalonicenses 2, 4-6. Em 2 Coríntios 4:2, Paulo novamente enfatiza a importância de não adulterar a palavra de Deus, mas de pregar com sinceridade. Pergunta: quais são os sinais de um ministério sincero e íntegro hoje? Resposta: um ministério sincero é caracterizado pela transparência, humildade e foco em agradar a Deus em vez de buscar reconhecimento humano. É um ministério que se sacrifica pelo bem dos outros, conforme exemplificado por Paulo. Capítulo 3. Sofrimento e fé perseverante. Paulo expressa sua alegria ao saber que os Tessalonicenses mantiveram a fé apesar das tribulações. 1 Tessalonicenses 3, 7-8. Este tema é paralelo ao que ele escreve em Romanos 5, 3-4, onde o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. Pergunta: como o sofrimento pode fortalecer nossa fé? Resposta: o sofrimento nos aproxima de Deus, nos ensina a depender mais dele e molda nosso caráter à imagem de Cristo. A perseverança em meio às tribulações refina nossa fé e nos prepara para a glória futura. 1 Pedro 1, 6-7. Capítulo 4. Santificação e pureza moral. Paulo exorta os Tessalonicenses a viverem em santidade e pureza sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Essa instrução ressoa com Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pergunta: qual é o papel da santificação na vida do crente? Resposta: a santificação é o processo contínuo de se tornar mais semelhante a Cristo, através do abandono do pecado e da busca pela pureza e santidade. É uma evidência do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas e um requisito para ver o Senhor. Capítulo 5. Vigilância e esperança escatológica.
Paulo instrui os crentes a serem vigilantes e sóbrios, aguardando a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Essa exortação se alinha com as palavras de Jesus em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pergunta: como podemos viver em constante vigilância e expectativa da volta de Cristo? Resposta: viver em vigilância envolve uma vida de oração, santidade e serviço, sempre prontos para a volta de Cristo. Devemos encorajar uns aos outros e construir uma comunidade que espera ativamente pelo retorno do Senhor. Resumo: esse livro oferece uma abordagem sistemática e prática da carta de 1 Tessalonicenses, guiando os leitores através dos temas centrais de eleição, sinceridade no ministério, sofrimento, santificação e vigilância escatológica. Com base em interpretações de David Martyn Lloyd-Jones e outras referências reformadas contemporâneas, o livro oferece perguntas e respostas relevantes para aplicar os ensinamentos de Paulo no contexto atual, proporcionando um recurso valioso para o crescimento espiritual e a maturidade cristã. Vejo vocês no próximo vídeo, onde vamos tratar de quem foi Saulo Paulo.